Vamos lá, pessoal. Então, entre os pontos importantes, entre as brincadeiras, a socialização, a ludicidade, o que nos traz uma sistematização relacionado a essas etapas, o campo ópero harmônico entre as concepções, o que relaciona entre patamares, que nós falamos sobre entre o pensar e o imaginar, como eu já falei, aquele David Hume, entre o tratado da natureza, entre a pedagogia e os seus conflitos, aonde há um conflito, como citei o próprio Piaget e Vygotsky. Eu quero falar que todas as teorias que intercalam somente o princípio de força tem que ter um realismo, tem que ter um potencial e tem que ter um desenvolvimento proximal. Entre essas relações, temos que trazer a profundidade relacionada a núcleos de estudos e pesquisas. Ok? Então, quando falamos sobre conflito, falamos sobre o quê? Sobre contradições que possam mudar ou modificar a nossa própria história a cada dia, na construção ou reconstrução. Ok? Entre essas questões de verbas e verbos de agir, debater ou relacionar entre a pós-modernidade, colocamos várias gatilhos ligados à própria teoria e à prática. Ou seja, o estatuto epistemológico, quais são os processos que ocorrem. Vamos lá. Quando eu falo sobre a introdução entre a importância da presença da educação física em outros eixos e pilares entre a maneira de pensar, de agir e sentir, vamos trazer uma disciplina curricular entre a educação física e outros meios elementares. Compreende-se que a educação física é um papel social entre as práticas sociais, aonde há uma prática social, há uma prática exibida, e aonde há uma prática exibida, há uma prática honorária, e essa prática honorária vai trazer uma integração entre o objeto e o sujeito e o objeto, e a sua fala e a sua escrita, e a sua própria fala traz o que? Condenações e discursos, muitos biomas que possam atingir pancadas, violências rurais e urbanas. Isso nos traz paradigmas que relacionam o campo epistêmico. Aonde eu quero chegar? A questão é essa. Entre as conclusões, entre base, estrutura e os meios particulares, nos traz campos reativos. Como? Entre as metas, a aplicabilidade, ou seja, a aplicabilidade vai ter que ter metas, que é o objetivo, entre o pensar, entre o estudo documental, entre o corpus, que é a questão que nós vamos analisar, e o que ocorre entre essas intervenções fingidas que ocorrem. Há um fingimento, a maioria das vezes, mas muitas vezes o próprio fingimento pode ser um meio também de aprendizado. Eu não quero colocar essas questões de perspectiva entre objetivos da própria corporeidade, mas a própria corporeidade é algo relevante para a cultura e as tribos onde estamos almejando sobre esse assunto. Ok? Olha só, quando eu falo sobre a importância da educação, tempos atrás eu estava o quê? Estava a sair uma pista de dança, um local que depende do local, quem está assistindo, devidamente quem está ouvindo, levei várias pancadas, não me ouviram, não me falaram, e várias pancadas, várias turmas ali estavam. Isso nos traz o quê? Algo que possa ser investigável entre capitais, ou seja, capitanias, relaciona tráficos e outras relações. Quando falamos sobre processos relacionados ao desenvolvimento, o real é como? Vamos interagir entre pessoas da faixa etárias menores e nesse potencial vai desenvolvendo com os mais velhos e vai havendo um processo de quê? Um espiral, né, de aperfeiçoamento entre o aprendizado motor. Aonde há uma capacidade motora, há um aprendizado motor.
Mas aonde há uma heteronomia, também há os tipos de quê? Praticidade. A praticidade vai trazer o quê? Nos primeiros passos do processo, relacionado ao crescimento e ao desenvolvimento. Aonde há uma perspectiva na educação infantil, há infanticídios? Há. Aonde há perspectiva de educação infantil, há homicídios? Há. Então, se há infanticídios, vamos buscar investir na educação. E quem relaciona a educação também vai relacionar a saúde. E aonde se relaciona a saúde, vai relacionar uma perspectiva que possa trazer pesquisas bibliográficas. Alguns podem falar, que loucura, logo existe, logo percebo que loucura, porque citar Marconi Lakatos, 1999, e fazer essa viravolta entre esse cenário em várias faculdades, e defender a tese da tomada de decisão pública, que relacionam agentes, educadores. Eu posso falar? Não vou dizer que eu sou melhor do que ninguém. Posso, eu estive lá, como foi inserido. Muitas vezes quem não quer trabalhar, ou seja, quem não quer, fazer os seus projetos pedagógicos, nos traz cronogramas relacionados às várias questões. Porque se eu falar a palavra burguesia, tem vários sentidos. Vários sentidos. Se você pegar o dicionário lá começar a palavra bull, ali no dicionário Ruth Rocha, são vários. As revistas afusas, como eu coloquei a revista Veja, coloquei ali o próprio Elvis Presley, já colocaram ali como piada, eu coloquei esse um assunto importante, porque o Elvis, como um poder público, ali assinando uma questão de ocorrente de quê? Questões que houve, não sei se fatalidade, questão de violência com menores, com menor infrator, mas é um homem de sucesso. E o que ocorre? Ali vem a história dele. É o campo que gospel, se era cristão, e ele foi à Casa Branca lá. Eu queria assinar lá. Eu ficava à vontade, assinava. Que todo mundo tirasse foto, porque ali era uma bula. O que é bula? É um alarme para ficar ligado, vigiando o que está acontecendo. Porque ele, querendo ou não, ele foi um rei do rock. Ali é o que? Ele foi uma pessoa muito inteligente. Porque para ter um encaminhamento, um processo, não é assim espancando e batendo, não. Tem leis. Não é desse jeito. Ele foi até a Casa Branca, foi lá, assinou uma ocorrência de quê? Que é a questão de abusos entre crianças, adolescentes e jovens. E a revista lá propagando esse assunto. Quando acontecem esses fatos, é para alarmar a comunidade, as capitais e outros países. Eu sei que a maioria das vezes, hoje é o dia da mulher, essa semana das mulheres, mas aonde há uma mulher, há uma maêutica, aonde há uma mulher, há uma parteira, aonde há uma mulher, há um homem que tem uma escultura, que possa fazer esculturas, modificar formas, ou seja, formas e coisas. Aonde há uma construção, há uma reconstrução, e nessa desconstrução há outra construção, aonde há um bom senso, há um senso comum, ou seja, há um aprendizado nessas características entre revistas digitais, afusas, pistas, telas, livros, ou seja, monografias, teses, banners, coloca o pesquisador como sendo pesquisado. E ele sendo pesquisado, ele é uma peça dispositiva para relacionar a outras pessoas os alarmes acústicos e que correlaciona a interação ao campo interpessoal, que vai ser o real, que vai acontecer, que vai haver um processo de aprendizado no real, e nesse potencial um nível de aprendizado, é o potencial, já fala, e nesse potencial vai haver um nível de desenvolvimento proximal. Quando eu falo a, quando eu falo i, ou seja, o simbolismo, significado, quando eu pego ou seja, um controle, a palavra controle, agora todo mundo escrevendo controle, lá na primeira série, segunda série, aí fica lá tem a monitoramento, você fica lá, fica no campo estratégico, sempre a coordenadora passando para lá e para cá, e você na sala de aula, e tem a diretora ou diretor, tem uma coordenação pedagógica, que nos traz um time, um campo interdisciplinar. Nós não podemos colocar uma força absoluta relativa à sua pessoa. Ali tem uma linguagem e sociabilidade. Não é qualquer uma pessoa que entra, ok? Nos traz algo inserido.